Quero já cumprimentar a todos os ouvintes do programa Voz da Libertação. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que já estão nos acompanhando. Nós estamos ao vivo na Rádio Voz da Libertação. Que Deus abençoe a sua vida, querido ouvinte. Nós já vamos entrar na palavra, a palavra de Deus aqui nesta manhã, nesta quarta-feira, a quarta do mover de Deus. Evangelho de Lucas, você que tem a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6 e o verso de número 47. Glórias a Deus, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6 e o verso de número 47. Quem achou, diga amém. Vamos esperar todos encontrarem para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Glórias a Deus. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6 e o verso de número 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Levante a sua mão para o céu, levante a sua Bíblia e diga assim comigo: meu Deus. Pode ser melhor, diga: meu Deus, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Diga assim: meu Deus, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Se assente por um pouco de tempo. Se você sentir vontade de dar glória a Deus, de glorificar, você tem total liberdade para adorar este Deus aqui nesta manhã. Isso, pode glorificar, pode adorar este Deus, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Meus irmãos, eu acredito que esta palavra é conhecida da grande maioria. Eu acredito que a grande maioria dos que estão aqui presentes e também os ouvintes de casa, eu acredito que conhecem esta palavra, esta mensagem, ou já ouviram falar, ou já escutaram alguma pregação referente a esta palavra, a qual nós lemos aqui nesta manhã. E nós lemos uma mensagem, e esta mensagem é o próprio Senhor Jesus que está falando. É o próprio Senhor Jesus que Ele está fazendo uma comparação. O próprio Senhor Jesus, como todos já sabem, o Senhor Jesus, Ele ensinava. O Senhor Jesus, Ele sempre estava pronto para ensinar. O Senhor Jesus, Ele sempre estava pronto para aconselhar. Jesus, Ele estava sempre pronto para trazer direcionamento. Jesus, Ele estava sempre pronto para impactar vidas. Jesus, Ele estava sempre pronto para curar, para libertar, para trazer mudança de vida. E nesse contexto, o Senhor Jesus, Ele está comparando as pessoas que ouvem e praticam os seus ensinamentos. Jesus, Ele está fazendo uma comparação. Jesus, Ele está trazendo dois tipos de alicerce. Jesus agora, Ele está trazendo a importância de edificar a nossa vida. Jesus, Ele está trazendo a importância. Jesus, Ele está comparando aqueles que ouvem e praticam os seus ensinamentos, tudo aquilo que Ele ensina, ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus, Ele está usando um exemplo de uma construção. Jesus, Ele está usando o exemplo de uma edificação. E nós aqui nesta manhã, eu já quero trazer algo importante para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela precisa estar edificado na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A igreja de Cristo, ela está edificada na rocha. Mas aí alguém pergunta, mas por que, pastora? Porque nós precisamos estar edificados na rocha. Porque nós precisamos estar, ou melhor, porque nós precisamos construir a nossa casa na rocha. Eu faço uma pergunta aqui nesta manhã: quais são os principais cuidados que nós devemos tomar ao construir uma casa? Jesus, ele está usando este exemplo. Jesus, ele está fazendo uma comparação de uma construção de uma casa. Nós sabemos, meus irmãos, quem entende de construção, quem entende de construção, quem sabe construir uma casa, vai entender o que eu estou dizendo aqui nesta manhã. Para construir uma casa, o importante, meus irmãos, é o alicerce. Nós precisamos entender que o alicerce é a parte mais importante da construção. Uma construção, meus irmãos, uma casa bem construída sobre um alicerce profundo, sobre um alicerce firme, meus irmãos, vai tornar a construção mais segura, vai tornar a construção mais firme. Quando a nossa construção, ou quando a casa, ela é edificada sobre um alicerce sólido, sobre um alicerce firme. Quando nós olhamos para o que Jesus, ele está trazendo, nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele está falando sobre situações imprevistas, situações que podem acontecer na nossa vida. Quando surgem problemas, quando surgem, meus irmãos, imprevisto que surgem, podem derrubar esta casa. Isso, meus irmãos, problemas que podem surgir, situações que podem surgir, circunstâncias que podem nos pegar de surpresa. O vento pode soprar, o vento pode tentar balançar a casa, a chuva pode vir, e Jesus, ele está usando este exemplo da circunstância, o momento que pega nós de surpresa, desprevenido, e Jesus, ele está usando este exemplo para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Jesus, ele está trazendo um grande ensinamento, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor, o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai ser de nós daqui a alguns minutos, nós não sabemos do que vai ser de nós daqui a algumas horas, nós não sabemos o que vai ser da nossa família, nós não sabemos nem o que vai ser dos nossos filhos, nós não sabemos. Mas quando nós estamos edificados com a nossa vida em Cristo Jesus, quando nós estamos firmados na palavra de Jesus, quando nós ouvimos do Mestre e colocamos em prática aquilo que Ele ensina, pode soprar o vento, pode vir a luta, pode vir a tempestade, a nossa fé não vai ser abalada, a nossa vida não vai ser abalada, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos guardados em Cristo Jesus. A mão potente deste Deus nos guarda e está cuidando de cada detalhe. Jesus, ele está cuidando da tua casa, Jesus, ele está cuidando da tua família. Não é porque você merece, não, é porque você ouve a palavra de Deus e você pratica os ensinamentos, é porque você ouve a voz de Deus e você coloca em prática aquilo que Ele ensina. E, meus irmãos, quando surgir qualquer tipo de imprevisto que tenta derrubar a nossa vida, se nós estivermos edificados em Cristo, nós vamos permanecer firme. Se nós estivermos edificados em Cristo, nós vamos, meus irmãos, permanecer firmes, porque nós estamos firmados em Jesus. Jesus, ele fala de dois tipos de alicerce. E quando, meus irmãos, uma casa é construída em alicerce raso, fraco, torna a casa frágil, a construção, ela fica frágil. Quando surgem os ventos, as chuvas, a casa, ela vai ser facilmente destruída. Jesus, ele está falando de dois tipos de alicerce. Nós lemos aqui no livro de Lucas, capítulo de número 6, e o verso de número 49, Jesus disse: Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto o vento, a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Qual o fundamento que você escolheu para você e a sua família?
Qual o fundamento que nós estamos ou que nós escolhemos para a nossa vida, para edificar a nossa vida, para edificar a nossa família? Você sabe, meus irmãos, ou você sabia que as nossas decisões, as decisões que nós tomamos, elas podem determinar o nosso sucesso e podem determinar também o nosso fracasso. As decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida podem, meus irmãos, determinar se nós vamos alcançar o sucesso ou se nós vamos ser pessoas fracassadas. Por isso que muitas pessoas ao longo da sua caminhada, ao longo da sua trajetória, muitas pessoas que tomaram decisões precipitadas, muitas pessoas que escolheram viver o seu caminho, escolheram viver a sua jornada, ao longo do tempo, meus irmãos, o problema veio, a circunstância veio, mas a pessoa não se preocupou em se preparar, ou não se preocupou em estruturar o alicerce, em edificar a sua casa num alicerce sólido, num alicerce firme, num alicerce, meus irmãos, que poderia facilmente lhe sustentar ao longo da vida. E muitas pessoas, meus irmãos, ao longo da vida, ao longo da caminhada, e todos nós sabemos, nós não sabemos a hora, o momento que Jesus vai nos chamar, o momento em que Jesus vai nos recolher, ou o dia ou a hora que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Só que quando Jesus ele está falando de edificar a sua casa, Jesus ele está falando de decisões. Jesus ele está falando de decisões que precisam ser tomadas. Decisões que ao longo da nossa caminhada nós vamos precisar fazer. Pessoas que decidiram ao longo do tempo constituir família. Pessoas que ao longo do tempo decidiram casar, ter filhos. Pessoas que ao longo do tempo decidiram criar um plano de saúde. Pessoas que ao longo do tempo decidiram fazer uma faculdade, um curso técnico, se especializar em uma área da sua vida, numa área profissional. Ao longo da caminhada se preparou para isso. E nós tomamos decisões, nós nos preparamos para tantos tipos de situações. Nós nos preparamos para entrar numa faculdade, nós estudamos para entrar para um concurso público, nós estudamos para fazer uma faculdade, nós nos preparamos para fazer parte de uma instituição, trabalhar em algum lugar, nós nos preparamos para uma entrevista de emprego, nós nos preparamos para ter um plano de saúde que possa alcançar os nossos filhos, a nossa família, nós nos preparamos para construir uma casa, adquirir carro, adquirir bens materiais, nós nos preparamos para tantas coisas. Mas só que quando nós olhamos para a parte espiritual, nós esquecemos de fundamentar, de estruturar a nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, a nossa maior batalha, a nossa maior luta, meus irmãos, não é externa. A nossa maior luta, ela não é o exterior, mas sim o interior. É a nossa mente, é a sede do nosso intelecto, é a sede da nossa sabedoria, aonde o nosso adversário, todos os dias, ele lança os seus dados inflamáveis, ele tenta neutralizar a nossa mente, tenta de alguma forma atingir o nosso psicológico, o nosso emocional, para nos tentar fazer com que nós paramos ao longo da caminhada, tentar fazer com que nós venhamos desistir, parar. Mas, meus irmãos, nós olhando para a palavra de Deus, os homens que ficaram registrados na Bíblia Sagrada, aqueles homens de fé, de exemplo, de modelo, homens que ao longo da sua caminhada superaram as suas dificuldades, superaram os seus momentos de dificuldade, homens que ficaram registrados na Bíblia Sagrada, homens que perderam tudo, perdeu riqueza, perdeu família, perdeu os próprios filhos, perdeu até mesmo a saúde. Jó, ele é um modelo, um exemplo de um verdadeiro adorador. Ele estava edificado a sua vida, não naquilo que ele adquiriu ao longo do tempo, ele não estava
estava edificada a sua vida naquilo que ele adquiriu, nas suas conquistas, ao longo da sua caminhada, não. Porque o diabo veio, o diabo tomou, o diabo tirou os bens, o diabo levou os filhos, o diabo tirou até a saúde de Jó. Mas Jó, meus irmãos, nós lemos na palavra, nós vemos nas escrituras, no livro de Jó, nós vemos Jó no momento de angústia, no momento de aflição, no momento muito difícil, em menos de 24 horas, imagina, meus irmãos, em menos de 24 horas, o diabo tirou tudo que Jó tinha. Em menos de 24 horas, o diabo começou a tocar nos bens, começou a tocar nos filhos, começou a tocar na saúde. E além do mais, meus irmãos, a esposa de Jó estava lá com ele dizendo: olha o que o teu Deus permitiu você passar, olha o que o teu Deus te permitiu você experimentar. Mas eu vejo um exemplo de alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. Eu vejo o exemplo de alguém que verdadeiramente está com a sua vida, com a sua mente edificada na palavra. Eu vejo alguém que entendeu o propósito. Eu vejo alguém que entendeu e sabe quem é Deus, que entendeu e sabe quem verdadeiramente está adorando. Porque quando ele está diante daquela situação, ele olha, ele vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Passa pela prova, passa pela dificuldade, mas não deixa a presença de Deus embora, não deixa a presença de Deus partir. Mantenha a sua comunhão com Deus, mantenha o seu relacionamento com Deus, porque se você estiver edificado na palavra, se você estiver edificado em Cristo, você vai superar, você vai vencer. Porque quem te dá vitória é Deus, quem te dá vitória é Jesus. É Ele quem peleja por você, é Ele quem peleja pela tua causa, é Ele que te dá vitória. Quem pode levantar a sua mão? Quem pode levantar a sua mão aqui nesta manhã? Quem pode levantar a sua mão e glorificar este Deus? Porque a tua vitória está sendo entregue aqui nesta manhã. Jesus, ele está trazendo dois tipos de alicerce. E como eu havia falado, meus irmãos, as decisões que nós tomarmos, nós temos que cuidar muito sobre as decisões. Porque as nossas decisões, elas podem determinar o nosso sucesso ou podem determinar o nosso fracasso. E Jesus, ele está falando, logicamente, meus irmãos, que todos nós queremos alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Todos nós queremos ter uma vida ou uma família abençoada. Todos nós queremos, meus irmãos. Só que para nós alcançarmos, nós precisamos ter, ou melhor, nós precisamos estar alicerçados em Cristo. Nós precisamos ter a nossa vida alicerçada em Jesus. Nós precisamos ter a nossa vida alicerçada em Cristo. Porque Ele mesmo diz no livro de Mateus, capítulo de número 7, e o verso de número 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está falando sobre dois tipos de alicerce, e ele destaca sobre o homem prudente. Nós vemos, meus irmãos, que os seguidores de Jesus, os seguidores de Cristo, eles ouvem a voz de Jesus e eles colocam em prática, ouvem os ensinamentos de Jesus e colocam em prática. Quando nós, meus irmãos, nos intitulamos, ou nós dizemos que nós somos seguidores de Cristo, servos de Jesus, a nós que seguimos a Cristo, nós que seguimos fielmente a Jesus, nós fortalecemos a nossa vida em uma base sólida, em uma base segura. Nós que servimos a Cristo, meus irmãos, nós precisamos entender o que é negar a si mesmo. Nós precisamos entender, meus irmãos, o que é viver conforme a vontade de Cristo. Nós precisamos entender de fato o que é negar a si mesmo. E existe na Bíblia Sagrada um exemplo de um jovem. E este jovem é um jovem rico, é um jovem que ele tinha tudo. A Bíblia mostra este jovem, ele chegando até Jesus, e agora ele dialogando com Jesus, ele começa a perguntar: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna?
Ele começa agora a destacar algumas qualidades, alguns pontos que ele pratica. E ele começa a dizer: eu honro pai e mãe, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas aí Jesus toca num ponto, Jesus toca numa parte que agora mexe muito com ele, mexe no coração, mexe na mente deste jovem. Porque agora Jesus está dizendo: você vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Vai, faz isso, e depois você volta e segue-me. Só que este jovem, ele fica muito chateado, ele fica triste. E a Bíblia mostra que este jovem, ele vira as costas, ele vai embora triste, decepcionado. E Jesus, ele não faz questão, Jesus, ele não faz questão de ir atrás deste jovem. Jesus, ele não faz questão de ir atrás daquele jovem. Mas Jesus, ele volta para a multidão, Jesus, ele volta para os discípulos. E Jesus agora traz um grande ensinamento. Jesus, ele traz um grande ensinamento. Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Jesus, ele não está dizendo que é por causa das conquistas, não. Jesus não está dizendo porque ele é rico, não é por causa disso. É porque ele não conseguiu renunciar às riquezas deste mundo para seguir a Cristo. Ele não conseguiu praticar a renúncia, ele não conseguiu renunciar a si mesmo, ele não conseguiu negar a si mesmo para ter uma vida, para viver conforme a vontade de Cristo. E é isso que faz toda a diferença, porque às vezes nós estamos tão presos, às vezes nós estamos tão atarefados, às vezes nós estamos tão apegados nas nossas conquistas, no quanto a gente consegue conquistar. E deixa eu dizer algo para você aqui nesta manhã: o diabo, ele não tem medo do quanto você conquistou, o diabo não tem medo das suas conquistas, o diabo não se importa com quanto você conquistou ao longo da tua caminhada, não. O diabo não tem medo das nossas conquistas, não. O diabo, ele tem medo do quanto você renuncia. O diabo tem medo do quanto você nega a si mesmo, do quanto você renuncia às coisas do mundo, do quanto você renuncia os manjares do mundo, o quanto você renuncia às bandejas deste mundo para servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, para caminhar com Jesus, para trilhar com Jesus, para andar com o Mestre. Só que para entender isso, meus irmãos, é para poucas pessoas o negar a si mesmo, o viver conforme a vontade de Cristo. E para nós viver conforme a vontade de Cristo, nós precisamos edificar a nossa casa na rocha. Nós precisamos edificar a nossa vida em uma base sólida, uma base firme, uma base segura, que é a palavra de Deus. Jesus agora, ele usa o exemplo da casa edificada na areia. Jesus agora, ele começa a dizer que as pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus e não praticam são semelhantes aos insensatos. Jesus está falando que aqueles que ouvem a palavra de Jesus e não colocam, não praticam estas palavras e são insensatos. Jesus está dizendo que são pessoas, ou melhor, a palavra insensata quer dizer que é uma pessoa que não tem inteligência ou não tem um juízo suficiente para realizar algumas tarefas simples. O que Jesus está dizendo que alguém que constrói uma casa na areia não conhece os perigos da sua construção, não conhece os riscos das suas decisões. E muitas pessoas, meus irmãos, estão vivendo de uma forma aleatória, estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer forma, e não se preocupam com os perigos da vida, não se preocupam com os perigos da caminhada, com os perigos ao longo da jornada. E às vezes nós somos pegos de surpresa. Às vezes, meus irmãos, o próprio adversário, a própria circunstância, às vezes nos pega de surpresa e nós não nos preparamos. Nós, meus irmãos, às vezes nós estamos construindo, ou às vezes nós construímos a nossa vida, a nossa casa em uma base na areia, a nossa casa na areia, sem conhecer os perigos, sem conhecer os riscos que é construir a nossa vida
em uma circunstância, ou edificar o nosso alicerce em uma base que não é segura, uma base que é frágil. Só que, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele está ensinando algo valioso. Uma pessoa insensata, ela não consegue prevenir, ou ela não consegue prever os perigos das suas decisões. A pessoa insensata, ela não consegue prever os perigos, ela não consegue prever os riscos das suas escolhas, das suas decisões. E depois que tomou uma decisão, depois que tomou uma atitude, depois que decidiu trilhar a sua caminhada, a sua jornada, e a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que há caminhos que parecem bom, mas no final é caminho de morte. É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos colocar a nossa vida em Deus, nós precisamos edificar a nossa vida em Deus, nós precisamos estar pautada a nossa vida na palavra, porque não basta nós só ouvir a palavra de Deus, não basta somente ouvir, nós precisamos ouvir e nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos ouvir e colocar os ensinamentos de Deus em prática. Nós precisamos ouvir e colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, se nós queremos ter uma vida de paz, se nós queremos ter uma vida de alegria, se nós queremos alcançar este refrigério que somente o Espírito Santo nos concede. E nesta manhã o Espírito Santo, Ele está trazendo paz. Nesta manhã o Espírito Santo, Ele está trazendo alegria. Nesta manhã o Espírito Santo, Ele está te dando força. Nesta manhã o Espírito Santo está renovando a tua vida espiritual. Quem crê nesta palavra, levanta a tua mão para o céu, porque nesta manhã o Senhor está te renovando. Nesta manhã o renovo de Deus está alcançando a tua vida. Se você puder glorificar e exaltar este Deus, se você puder glorificar e exaltar este Deus, porque o renovo de Deus está vindo sobre a sua vida. Jesus, Ele fala sobre a edificação da nossa vida na rocha. E edificar a nossa casa na rocha significa escutar e praticar a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. Edificar a nossa casa na rocha, meus irmãos, é entender que quando Jesus ensinava, a Bíblia mostra no livro de Mateus, capítulo de número 7 e o verso de número 28. Jesus, Ele estava ensinando, Jesus ensinava a multidão, e a multidão agora, as pessoas ficavam admiradas dos ensinamentos de Jesus. As pessoas ficavam admiradas com a autoridade que Ele ensinava. Jesus ficava admirado, ou melhor, a multidão ficava admirada com a autoridade que Jesus ensinava. As pessoas ficavam admiradas e começavam a dizer: Ele ensina diferente. Ele ensina diferente dos escribas, Ele ensina diferente dos fariseus, Ele ensina diferente. Mas deixa eu dizer algo para você aqui nesta manhã. Eles ficavam admirados, meus irmãos, não é somente por aquilo que Jesus ensinava, mas eles ficavam admirados que Jesus ensinava, mas Jesus, Ele também Ele praticava. Jesus, Ele ensinava, mas Jesus ao mesmo tempo, Jesus, Ele tinha ações que evidenciavam quem Jesus era. Jesus, ele ensinava, Ele trazia ensinamentos com autoridade. Jesus, Ele trazia uma palavra poderosa para aquela multidão, mas as pessoas observavam as atitudes de Jesus. As ações, meus irmãos, as ações de estudar e praticar a palavra de Deus, elas precisam estar alinhadas. Meus irmãos, as ações de escutar e praticar a palavra de Deus, elas precisam andar junto, elas precisam estar alinhadas, elas precisam, meus irmãos, porque desta forma nós vamos edificar a nossa vida em Cristo Jesus. Desta forma nós vamos estar edificando a nossa casa na rocha. Nós devemos escutar e praticar os ensinamentos de Jesus, porque desta forma as bênçãos do Senhor hão de alcançar a nossa vida, porque desta forma
as bênçãos dos céus hão de alcançar a sua vida. Não precisa correr atrás de bênção não, meu irmão, porque a bênção do Senhor, ela vai te alcançar. A bênção de Deus, ela vai alcançar a tua vida. A bênção de Deus, ela vai alcançar a tua família. A bênção do Senhor, as promessas de Deus, elas vão se cumprir, porque você está na palavra, você vive a palavra, você ouve a palavra, você coloca em prática a palavra, e como, meus irmãos, e como consequência das suas ações, as bênçãos do Senhor e a promessa de vida eterna vão se cumprir na sua vida, vão se cumprir na sua vida. Quem pode bater palma e dar glória? Quem pode glorificar este Deus? A Bíblia mostra, meus irmãos, um exemplo de Davi. Davi, em um determinado tempo da sua vida, Davi deixou de ouvir a voz de Deus. Davi deixou de ouvir a voz de Deus, e como consequência, meus irmãos, ele pecou, ele caiu, ele tropeçou. A Bíblia mostra lá no livro de Salmos, no capítulo de número 3, a Bíblia mostra que Davi, ele clama ao Senhor. Davi agora, ele clama a Deus, ele pede ao Senhor para que Deus ele venha intervir na situação dele. Davi, ele clama a Deus por ter se multiplicado os seus inimigos, seus adversários. Mas só que uma coisa que Davi está vivendo, ele está vivendo uma batalha interna. A maior luta de Davi é uma batalha interna, é na sua mente. O que Davi está vivendo, o próprio filho de Davi, Absalão, está perseguindo Davi. O próprio filho de Davi, Absalão, ele persegue Davi, tenta usurpar o trono por conta, meus irmãos, de algumas situações que aconteceram por causa de falhas, por causa de tropeços de Davi. E Deus está permitindo esta situação para que esta circunstância venha atingir a moral de Davi. Só que Davi, a Bíblia mostra que Davi ele foge, Davi ele se esconde, mas só que mesmo Davi distante, mesmo Davi escondido, Davi ele continua confiando em Deus. Davi ele sabe que Deus conhece o coração dele. Davi ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi é aquele homem que tem promessa, que Deus escolheu, que Deus ungiu a vida de Davi. E Davi, diante desta situação, ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu, ele entendeu que o que ele está vivendo é consequência dos seus pecados. O que Davi está vivendo é consequência do seu erro. Mas mesmo diante desta situação, Davi agora ele entende: o que eu estou vivendo é culpa minha. O que eu estou vivendo são decisões que eu tomei lá atrás, e como consequência surgiu esta situação. Mas no verso de número 3, verso de número 4 dos Salmos, capítulo de número 3, mostra Davi depositando a sua confiança em Deus. Davi lembrando da proteção divina, uma demonstração de fé. Quando o ambiente estava levando ele à incredulidade, quando a circunstância estava levando Davi à incredulidade, Davi não deixou se levar pela circunstância não, mas Davi continuou confiando em Deus. Davi continuou confiando no Senhor. Davi continuou permanecendo firme, porque ele sabe que a salvação vem do Senhor. O único que pode mudar a nossa realidade, o único que pode alcançar a nossa vida, o único que pode transformar a nossa história é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta manhã ele está dizendo: não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa quem você era, não importa. O importante é que nesta manhã você venha se humilhar diante da presença de Deus. O importante é que nesta manhã você venha buscar, você venha clamar ao Senhor, porque a palavra do Senhor ela nos diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, meus irmãos, permanecem firmes, confiando no Senhor, porque sabe que no tempo certo, na hora certa, Deus ele vai entrar com providência. Deus ele vai entrar com providência. E nesta manhã ele está trazendo vitória para você. Quem recebe a sua vitória, quem recebe a sua bênção, nesta manhã é manhã de bênção, é manhã de vitória. Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu, porque a vitória é certa, porque a vitória é certa. Confia no Senhor, confia no Senhor. No livro de Jeremias, capítulo de número 3, e o verso de número 33, verso de número 3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Deus ele tem algo para te revelar. Deus ele tem algo para trazer na tua mente. Deus ele tem algo para fazer na tua família. Deus ele tem algo para realizar lá no teu local de trabalho. A tua vida financeira vai ser abençoada,
a tua vida material vai ser abençoada. Deus vai trazer cura, Deus vai operar milagre, Deus ele vai operar o extraordinário na tua vida, Deus ele vai operar o sobrenatural. Não te preocupa não, meu irmão, não te preocupa não, minha irmã. O momento que você está vivendo pode ser um momento de incertezas, pode ser um momento de dúvidas, mas Deus está dizendo: não duvide do poder de Deus, não duvide do poder de Deus, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para alcançar a tua vida com as mais ricas bênçãos do